Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Eu sou quatro-olho. Quem sabe o que é quatro-olho? Amém? Eu sou quatro-olho. Então, assim, essa semana eu fui no cara que cuida dos olhos. E aí aumentou os meus números de grau e etc e tal. E a minha armação é uma armação boa, né? E aí eu mandei só trocar a lente da minha armação. E como o meu óculos ele é bifocal, então ele demora um pouco mais para ficar pronto, ok? Então por isso que eu estou usando esse óculos. Porque esse óculos, ele tem grau, entendeu? Esse óculos ele tem grau. Eu não quero pôr a culpa na minha esposa. Então assim, eu tentei achar um batom roxo para passar no olho, para fazer mó drama aqui, para dizer que apanhei dela tal, entendeu? Mas eu não consigo ler, vocês estão entendendo? Se tirar esses olhos, fica ruim para mim. Então, não é que eu estou querendo ficar moderninho, não. É que esse óculos aqui, ó, se você colocar ele no sol assim, ó, você frita ovo, você acende fogueira, você faz um monte de coisa, tá bom? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 6. Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 6. Eu sem óculos já sou feio pra chuchu, né? E aí, com óculos, sou mais feio ainda. Quando eu tiro uma foto minha para ficar bonito, eu posto assim, ó, antes e antes. Não existe o antes e o depois, é só o antes e o antes. Aí, põe um pouco mais de grave, me dá mais um pouco de retorno aqui, por favor. Bora trabalhar um pouco aí. Pessoal do som aí no fundo aí, ó. Dá um pouquinho de retorno aqui para mim, dá um pouco mais de grave, por favor. Essa semana, eu estou desde terça-feira usando esse óculos. Aí eu fui receber, estão fazendo uma obra aqui no prédio, né? Eu fui receber os pedreiros chovendo e eu de óculos escuros na cara e os pedreiros passavam assim, olhar para mim. Esse cara é doido. Aí eu cheguei em casa todo pode pá, né? Aí eu pus óculos na cara assim, tal, né? E olhei para a Janaína e falei, gostou? A Janaína falou, tá parecendo o Valdir Soriano. A gente tenta, né? Mas vocês também não ajudam. Amém? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 6. A palavra do Senhor diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós glorificamos, exaltamos o Teu nome. Pedimos ao Senhor que fale conosco através da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos oriente, que nos dê a direção, que a cada dia nós possamos estar atento à Sua voz e que a cada dia nós possamos contemplar os feitos do Senhor neste lugar e em tantos outros lugares que a Tua palavra é ministrada, no poderoso nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Amados, nesse ano, o mês que vem, a gente comemora um ano que nós estamos nesse lugar. Amém? Então, o mês de maio vai fazer um ano que nós estamos nesse novo espaço. O outro prédio nosso, né, está alugado. Não canso de agradecer a vida do Hermes por ter aberto uma dessas portas para nós, para alugarmos outro prédio. E nós estamos aqui dentro desta realidade. E esse ano nós, conversando nas nossas reuniões pastorais, nós denominamos como o ano da multiplicação.
E o texto que a gente usa como base é o texto de Lucas 14, 23, quando Jesus diz: até que a minha casa se enche. Então Jesus dá uma ordem aos discípulos, através de uma parábola, dizendo que o objetivo de todas as coisas era trazer as pessoas à salvação, era que as pessoas alcançassem paz em Deus. A palavra do Senhor diz que esta casa será chamada casa de oração, refúgio para todos os povos. E em toda casa e em todo ambiente que você vai, você acaba encontrando uma espécie de DNA. Quando a gente olha para o DNA de uma família, é muito comum você perceber se é uma família funcional ou se é uma família disfuncional. Por exemplo, existem famílias no Brasil, a minha foi uma delas, a minha geração está tentando quebrar esse ciclo, mas a minha família foi uma família de alcoólatras. Meu pai foi alcoólatra, meus tios foram alcoólatras, meu avô. Então assim, as gerações anteriores gostavam de uma manguaça. E eu e meus irmãos tivemos que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente toma bebida, a gente segue no mesmo caminho. Então a gente teve que quebrar esse ciclo. Então toda família ela tem um DNA. Tem famílias que amam uma dívida. Já percebeu isso? Tem família que adora uma dívida. Não pode ficar sem um carnê das Casas Bahia. Mas termina de pagar o armário e já parcela lá o fogão em 28 vezes e põe em cima da mesa para todo mundo ver aqui, né? Tanto que nós devemos ser o único país do mundo que financia uma casa em 35 anos. Agora, quando a gente vai para o campo do trabalho, todas as empresas elas têm aquilo que a gente chama de valores, aquilo que a gente chama de metas da empresa, né? Então, se você chega na empresa, se o seu chefe perguntar para você que serviço você realiza, você sabe descrever? Se você trabalha aí todo dia, por exemplo, se você trabalha no almoxeiro fado, você vai descrever, ó, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Se você trabalha no escritório, você fala, eu faço isso, faço aquilo. Você trabalha, né, onde está a profissão modinha, é a galera do TI, né? Não consegue ligar um cabo de energia no computador, mas são a coqueliche no momento são a galera de TI. E aí você pergunta para o cara de TI, o que você faz? Não, porque eu uso o código X, não sei o que, para no fim da conta eu falar, eu faço aplicativo, entendeu? Fica tudo lindo no meu aparelho para você, não, eu te ajudo a depositar o seu dinheiro no banco. É isso, né? E aí quando a gente chega na casa de Deus, quando a gente chega dentro da comunidade do reino de Deus, a igreja também tem o seu DNA, a igreja também tem aquilo que nós chamamos de missão. A missão da igreja nada mais é do que alcançarmos o mundo para Jesus. Então a igreja ela é um agente do reino de Deus. A igreja ela precisa multiplicar, ela precisa crescer, ela precisa avançar, ela precisa possuir novos ambientes, etc. Ela tem que ocupar todos os espaços. É ruim, as pessoas não gostam de ouvir isso, mas onde a igreja chega, a prostituição diminui, onde a igreja chega, o alcoolismo diminui, as separações de casal diminui, criminalidade diminui. Por quê? Porque a igreja chega e o ambiente do reino de Deus vai fazendo com que as pessoas vão melhorando. Tem um ateu, filósofo Pondé, que ele fala que os evangélicos vão dominar o mundo em pouco tempo, porque ele faz uma leitura que quando você chega no ambiente na casa de Deus, você começa a fazer parte desta família. E aí vamos supor, se você está desempregado, aí um irmão já indica para outro, que já indica para o outro. Se você tem um armário para montar na sua casa, já indica o montador, já fala para você tal, não sei o quê. Se você está com uma doença, a gente já arruma um carro para te levar no médico. Então assim, você nunca fica na mão, você sempre é assistido. E dentro deste DNA, a nossa igreja, a Igreja Família Batista, ela tem também como meta e missão alguns princípios que nos norteiam, alguns princípios que faz a gente ser igreja. Por quê? Porque se você não sabe quais são esses princípios, se você não tem essa informação, você fica que nem aquele funcionário novo que chega na empresa e... Vou melhorar a história. Você fica igual aquele detento na cadeia, que chega na cela nova, e aí como ele está lá preso por algum crime que cometeu, os mais velhos vão fazer uma pegadinha com ele. E essa história que eu vou contar para vocês é a mais pura verdade.
Chegou um rapaz novo na cadeia. Esse meu amigo me contou que eles estavam presos na cela. E chegou para o rapaz e falou assim: ó, como você está novo agora, tal, você é o novo, então você tem que cumprir algumas tarefas corriqueiras aqui. Aí ele falou: não, tudo bem, tal, o que eu tenho que fazer? Ó, você tem que ir lá no pavilhão 3, na cela 12, buscar uma furadeira. E aí lá vai ele, lá no pavilhão 12 e tal. Aí chegou lá, eu vim buscar uma furadeira. Ó, a furadeira não está aqui, a furadeira está no pavilhão 7. Aí ele foi lá no pavilhão 7, ó, acabou de levar para o pavilhão 3. E ele rodou, irmãos, a cadeia inteira. E quando foi no finalzinho que ele voltou lá, não achei a furadeira. Aí o rapaz falou: claro, né, meu irmão, se a gente tem uma furadeira, a gente faz um furo na parede, a gente foge, né? Aqui não pode ter furadeira. Então, se você não conhece o lugar onde você está, você fica perdido. Quem está me entendendo? Amém? Então, quais são os 3 princípios, quais são as 3 verdades que norteiam a nossa igreja? Qual é o DNA da Igreja Família Batista? Se alguém perguntar para você hoje, você vai lá na Batista, e como que é lá? O que você responde? O que você responde? O que a maioria de nós respondemos: é legal. Não é isso que a gente fala? Como que é a sua igreja? É legal. Tem um pastor engraçado. Olha o rótulo que eu ganho. Tem um pastor engraçado. Engraçado é o Bozo. Bozo, olha. Gente, o Bozo, velho. Quem quer assistir a Bozo? Levanta a mão. Sangue de Jesus tem poder, o Bozo. Hoje é a carreta furacão, né? Na nossa época era o Bozo. Então, se alguém perguntar para você, na sua empresa, qual que é o forte da sua empresa? Qual que é o forte da sua família? Se alguém perguntar para você, qual que é o forte da igreja que você congrega, o que você fala? O que você responde? Então, em primeiro lugar, nós temos como princípio na igreja fortalecer famílias. Diga assim comigo: nosso DNA é fortalecer famílias. Existe uma passagem bíblica no livro de Josué, no capítulo 24, que o povo de Deus ele ficou confuso. Eles começaram a sentir falta de alguns deuses, eles começaram a sentir falta de algumas práticas, eles começaram a sentir falta de alguns ritos religiosos, e eles começaram então a cochear, começaram a conversar e discutir o que era bom e o que não era bom. E aí então Josué toma a palavra de Deus, aí Josué toma a palavra e ele faz uma das declarações que tem que ser um dos nossos pilares nessa igreja. Josué fala, lá no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15, Josué diz: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Diga assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não pode ser comum para você o seu filho não ser crente. Não pode ser comum para você o seu marido não estar convertido, a sua esposa não está convertida. Uma vez, muitos anos atrás, eu achei bobagem e hoje eu entendo isso. O Adenilton falou assim: você sabia que o diabo dá emprego para as pessoas? Eu falei: como que o diabo dá emprego para alguém? Para arrancar da casa de Deus. Hoje 90% das empresas trabalham com escalas que a gente precisa ter culto de manhã, de tarde, de noite para atender a demanda. Por quê? Porque as escalas é 6x1, 5x1, 4x3. Ninguém tem a escala do Roberto Carlos, né? 360x1, né? Todo mundo aqui trabalha nessas escalas malucas, ou então horário de serviço para lá e para cá. Então a gente não pode aceitar isso como normal. O primeiro princípio que norteia a nossa igreja é que nós somos uma igreja que fortalece as famílias. A igreja é a família é a primeira igreja de uma criança. Como é que a gente pode fortalecer a família se, por exemplo, chega lá na sua casa, acontece alguma coisa? Irmãos, onde tem gente tem o quê? Onde tem gente tem o quê? Onde tem gente tem o quê? Problema. Sim ou não? Vocês querem apostar? Quem quer saber se tem problema aqui ou não? Palmeiras 2, Corinthians 0, irmão. É nóis. Aí, ó, um monte de corintiano revoltado comigo. Já gerei um problema. Não vou naquela igreja porque o pastor é palmeirense. Onde tem gente, tem problema. Sim ou não? Então, se você fala mal da instituição onde você congrega, se você discorda de alguma coisa e você discute perto das crianças, eles vão querer congregar nessa igreja?
Você está fortalecendo a sua família? Não. O pastor Carlos é muito amigo meu. E ele falou que um irmão convidou ele para fazer uma visita. E ele foi lá fazer a visita. Aí o filho de 4 anos pegou a mão do pastor assim, veio com ele, levou na cozinha, abriu a despensa na pia e mostrou para ele: ó, pastor, a cachaça. Entregou, velho, da cara dura. Outra vez, quando a nossa igreja era no outro prédio, a professora do Ministério Infantil, essa família não mora mais aqui em São Paulo, está em outro estado, então não tem problema, não vou citar nome, mas a criança chegou para a tia da escola e contou uma história para ela. A tia veio desesperada para mim, né? Falou: pastor, não sei o que eu faço. O que aconteceu, minha irmã? A criança chegou em casa, chegou na sala e falou assim: professora, eu tenho uma novidade para te contar, professora. Fala, o que aconteceu? Professora, meu pai chacoalhou minha irmã até ela dormir. Meu pai chacoalhou minha mãe até ela dormir. O que ele estava falando? Meu pai quebrou minha mãe na porrada e ela desmaiou. Então, fortalecer famílias é a gente entender que nós precisamos ter uma disciplina aonde a violência doméstica não pode fazer parte do nosso convívio. Quem está me entendendo? A gente tem que fortalecer famílias entendendo que não somente a igreja, mas também leis do nosso governo protegem o ambiente familiar. E fortalecer família também está relacionado a você saber o que os seus filhos consomem. Fortalecer família é você entender que a sua família é curada, mas ela é curada através da palavra de Deus. Não é qualquer coisa que tem que descer goela abaixo, não é qualquer coisa que você tem que aceitar, não. Nós, nesse princípio de fortalecer família, nós precisamos ser bereanos ao extremo, porque a Bíblia diz que a sua casa é um farol de Deus para esse mundo. Então, quando a sua casa é um farol de Deus, você tem uma família forte. Você tem uma família que não se encontra só em velório ou quando tem alguém em UTI. Amém? Como igreja, fortalecer família, nós precisamos apoiar casamento. É claro que a gente não quer que ninguém viva infeliz na face da terra, mas hoje é muito comum as pessoas apoiarem, se não der certo, separa. Só se for lá na caixa prega aqui, né, irmão? Aqui não, aqui casou, filho. Se você for separar, nós faz a oração do Cláudio Duarte. Qual que é a oração do Cláudio Duarte? Deus, recolhe, Senhor, recolhe, porque a tua palavra diz que até que a morte o separe. Quer separar, Senhor, mata um, Senhor, mata um, Senhor. Aí você não sabe porque o cara atropelou um na rua, está respondendo as orações. Porque as pessoas acham muito que uma vez eu fui fazer um casamento, e aí eu sempre converso com os noivos antes, né? Sabe o que o noivo falou para mim? A gente vai tentar, se der certo, deu. Olha! Vai ser doido, velho. Não pode ser assim. E aí a gente precisa entender que fortalecer família, a gente fortalece família através do quê? Do diálogo. Sim ou não? Irmãos, como eu tenho saudade da época que eu trabalhava lá nos meus 16 anos. A minha maior alegria na vida, velho, era pegar os meus 144 URVs. Quem lembra da URVs antes de virar real? E aí eu pegava aqueles 144 URVs, entregava na mão da minha mãe, e ela ia lá e pagava uma conta de luz, e eu ficava todo feliz porque eu ajudei dentro da minha casa. Quem é dessa época, levanta a mão. Quem já pagou conta do pai, levanta a mão. Quem já pagou conta da mãe, levanta a mão. Isso é fortalecer família. Amém? Agora, hoje você faz uma janta em casa, a geração de hoje pega o maior bife. Quando você chega na panela, tá só o alface, velho. Você fala: não é possível. Isso não é fortalecer família. Fortalecer família é aonde come um, aonde um dorme. E eu vou falar uma coisa para vocês que vai assustar, mas aonde um briga, todo mundo briga. Porque a família briga pelo bem-estar de todos. Dentro de casa a gente se resolve, a gente conversa, mas lá fora a gente é unido até o tutano. Amém? E aí, se nascer um corintiano na família, você olha para casar com uma baiana, com uma cearense, com uma manuara e vai embora lá e fica só os problemas, não contamina a família. Mas se tiver tudo certinho, fortaleça a sua família.
Então, o primeiro princípio da nossa igreja é uma igreja que fortalece. É uma igreja que fortalece. Como anda a sua família, meu irmão? Tem lá na sua casa aquele zero à esquerda? Tem lá na sua família aquele cachaceiro? Tem lá na sua família aquele dedo podre que só namora com quem não presta? Problemas toda família tem. Mas a gente não pode, diga assim comigo, o inferno não está contratando. Amém? Porque tem gente que quer trabalhar no inferno. Porque ajuda a falar mal, ajuda a derrubar, ajuda a destruir. Irmão, o diabo já faz o trabalho dele muito bem. Você foi chamado para ser um agente de cura. Você foi chamado para ser um agente abençoador. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse tem que ser o dilema da sua família. Escrever bem grande na porta, para o diabo saber que ali ele não se cresce. Escrever bem forte assim na porta, para o diabo saber que ali ele não se cresce, porque ali tem um homem e uma mulher temente a Deus, que sabe o Deus que serve. Amém? Em segundo lugar, nós, irmãos, fomos chamados como igreja para formarmos discípulos. Em Mateus capítulo 28, verso 19 diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Discípulo é aquele que vive, aprende e ensina o estilo de vida de Jesus. Eu estou com meu óculos especial. Olha para o irmão que está do seu lado, olha para ele, mede ele de cima e embaixo, dá aquela medida mesmo assim, mede. Mediu? Sim ou não? Levante as suas duas mãos, levanta as duas mãos, faz uma dinâmica, levanta as duas mãos. E vai abaixando os dedos de com quanto ele se parece com Jesus. Ninguém quer baixar dedo, né? Seu irmão, a pessoa que está falando, tem 10 dedos. Com quanto ele se parece com Jesus? É 10, é 1, é 9, é 5, como é que é? A pessoa que está do seu lado, de 0 a 10, com quanto ele se parece com Jesus? Então está na hora dele morrer, né? Porque se ele chegou à perfeição, Deus tem que recolher. Nós fomos chamados para fazermos discípulos de Jesus. E fazer discípulos de Jesus, a igreja foi chamada para... A igreja não foi chamada para entreter, mas para treinar. Irmãos, Jesus fala palavrão? Responde. Jesus ouve música do mundo? Jesus come comida consagrada a deuses? Hoje a coisa mais comum que tem é os crentes na festa Cosme e Damião passar, dá 3 aí. Crente celebra Halloween. Crente usa roupas escandalosas. Uma igreja batista falando de roupa, é isso mesmo. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Tem uma frase muito ruim, mas extremamente verdadeira. A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então a gente precisa ter aparente de crente, sim senhor. A gente precisa andar igual crente, sim senhor. Crente rouba. Consegue entender? É claro que você está numa empresa, descobre que o seu chefe sonega imposto. Eu vou sair daqui porque o meu chefe é ladrão. Não é isso. Quem vai dar conta diante de Deus é Ele. Mas fazer discípulo é você ensinar as pessoas da sua casa, é você ensinar os seus amigos, é você ensinar os seus irmãos de igreja, ser cada vez mais parecido com Jesus. Isso é fazer discípulo. Quem convenceu Eva a comer do fruto foi o diabo, não foi Adão. Mas quando Deus foi cobrar, Ele não cobrou de Eva, Ele cobrou de Adão. E aí, ao invés de Adão pôr a culpa em Eva, que seria o natural, ele pôs a culpa em Deus. Olha o ciclo.
Um erro vai chamando um abismo, que vai gerando outro abismo, que vai gerando outro abismo. Nós não fomos chamados para sermos crentes que causam confusão. Nós fomos chamados para fazer discípulo. Ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações. Você ainda ora antes de jantar? A família ainda senta na mesma mesa para comer? Ou cada um pega o telefone e vai põe na série da Netflix com um prato desse tamanho, não sabe se fica, se não fica. Eu vou falar uma coisa chata aqui para vocês, mas eu tenho que falar. Vocês sabiam que os proctologistas estão atendendo um número muito grande de jovens e adolescentes com inícios de hemorroida, porque eles estão passando muito tempo dentro dos banheiros com o telefone na mão? Porque a posição que fica sentado força os órgãos internos a empurrar para fora e a pessoa começa a ter esses problemas de saúde. E você sabia que essa enfermidade é um castigo de Deus? Foi com isso que Deus feriu os filisteus lá em Samuel. Então, por muitas e muitas vezes, a gente acha que essas coisas não têm valor. Quando um pai fala, não tem valor. Quando a mãe fala, não tem valor, porque você está pegando no meu pé. Não está pegando no meu pé, está te ensinando a ter uma vida saudável. Então, se a gente se preocupa em você ter uma vida saudável dentro de casa, a gente também se preocupa em você ter uma vida saudável como cristão. Se você tem uma vida saudável como cristão, você vai dar testemunho na sua casa, você vai dar testemunho na escola, você vai dar testemunho no seu trabalho, você vai dar testemunho na rua, e as pessoas vão querer andar com você, porque quanto mais você for parecido com Jesus, mais as pessoas vão querer estar perto de você. Amém? Diga assim comigo: onde tem Jesus, tem gente. Então, se você anda sozinho, meu irmão, porque você não tem Jesus, você não parece com Jesus. Fazer discípulo é você tornar as pessoas não parecidas com a igreja, com a denominação, mas é você fazer a pessoa ser parecida com Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. De 1 a 3, qual que é o seu maior defeito? Não precisa falar, mas de 1 a 3, qual que é o seu maior defeito? Assim, aquilo que só você sabe que você não gosta. Tem gente que o maior defeito é ser nervoso, tem gente que o maior defeito é impaciência, tem gente que é solidão, tem gente... Ser discípulo de Jesus é você pegar isso como uma guerra pessoal e declarar guerra contra ela, porque onde Jesus está, essas coisas não acontecem. Então, se não acontece, eu tenho que me posicionar contra, e quando eu me posiciono contra, Jesus envia a cura. Amém? Agora, se a gente ficar só achando que as medicinas e os remédios vão dar jeito, não faz sentido. Então, ser parecido com Jesus é você fazer o que Jesus pediu que seja feito. Irmãos, é ruim isso. Diga assim comigo: ser parecido com Jesus cobra de mim compromisso. Já contei essa história para vocês. Aqui embaixo tem um Carrefour. Eu não sei por que cargas d'água, eu resolvi ir no Carrefour a pé. E aí, quando eu estou voltando, tem uma mulher com o pneu do carro furado. E aí eu falei: eu vou ter que ajudar. Um carrão. Eu vou ter que ajudar. E eu tinha um compromisso, não podia chegar atrasado, mas eu vou ter que ajudar. Aí eu estou chegando perto e uma voz falou assim no meu ouvido: vai embora, não ajuda. Quem estava falando isso? Deus ou o diabo? Quem estava falando isso? Deus ou o diabo? Quem? O diabo? Quando eu cheguei perto da mulher assim, a voz falou de novo: vai embora, não ajuda. Vai para o seu compromisso. Boa tarde, querida. Boa tarde. Furou o pneu, né? Furou, eu tô ligando pro meu marido para ele vir lá da caixa prego para vir trocar, não sei o que, até o seguro vir, não sei o que, aquelas madames, sabe? Eu falei: a senhora quer que eu troque para a senhora? Ai, se você puder me ajudar. O ódio. Eu peguei a chave, só a chave do carro dela valia a minha roupa. Aí quando eu abaixei, que eu pus na roda, eu escutei um carro parando. E a mulher disse, e a voz lá do outro lado disse assim: polícia militar, bom dia, precisa de ajuda, senhora?
O moço parou para me ajudar. Tenha um bom dia. E o carro foi embora. Foi Deus ou foi o diabo que falou comigo? Com toda certeza absoluta foi Deus. Ser discípulo de Jesus é que quando você consegue ser parecido com Ele, você não confunde as vozes. Quando você é parecido com Jesus e você é discipulado por Ele, e você ama Jesus, e você quer estar perto dEle, quando Ele fala com você, você sabe que é a voz dEle, você passa em reto e ainda fala: fique em paz que Deus está enviando a provisão, minha filha, e segue porque Deus é contigo. Ser discípulo de Jesus é você não confundir a voz dEle entre muitas vozes. Amém? E vai para as meninas aqui, ser parecido com Jesus. Quando aquele nojentinho da escola vir dar em cima de você, o Espírito Santo vai falar para você: não, sai fora. Você aponta o dedo e fala: sai de ré, Satanás. Amém? E se você está num relacionamento ainda aí complicado, termina com isso e sai cantando: Deus tem o melhor para mim. Ou seja, tudo contribui. Tudo faz com que as coisas tenham sentido para com Ele. Fazer discípulo de Jesus é a gente também se preocupar com a salvação das pessoas que estão em nossa volta. A piada é ruim, mas é verdadeira. Você sabe por que no céu não vai ter casamento? Quem sabe por que no céu não vai ter casamento? A Bíblia é assim, ó: e no céu não se dá a casamento. Por quê? Porque na Bíblia diz que 2 numa cama, 1 será levado. Então no céu, casal não entra, só sobe um. Entendeu, amor? Ou vai você ou vai a Amélia. Então, homem, se esforce. Imagina se a gente leva isso ao pé da letra. Não preciso me preocupar. 2 numa cama, 1 será levado. E a gente não se preocupa com a salvação daqueles que estão em nossa volta. Como vai ser triste chegar no céu e ouvir do nosso filho: por que mamãe não está aqui? Como vai ser triste a gente chegar no céu e ouvir dos nossos sobrinhos: cadê meu tio? Por que não vieram? Cadê minha sobrinha? Então, ser uma igreja discipuladora é uma igreja também que se preocupa com a salvação dos seus amigos. Eu na minha adolescência, eu fazia parte de uma equipe, a equipe Delírios, irmãos, isso ainda era disco ainda. Nós éramos em 5. Desses 5 que nós estávamos, eu ganhei 3 para Jesus. Porque a gente precisa entender que nós somos agente do reino de Deus na face da terra. Quem está entendendo? Você foi chamado para fazer discípulos. E não tão somente: oi, tchau, deixa a vida me levar, a vida leva. Claro que não. Ah, pastor, mas eu já chamei e não vem. Água mole em pedra dura? Não insistiram com você? Foi fácil trazer você? Claro que não. E você está aqui hoje, salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, porque alguém insistiu com você. Então, quando a gente insistir com os outros, o reino de Deus cresce sobre a face da terra. Amém? Sim ou não? E em terceiro lugar, em segundo lugar, o DNA da nossa igreja é formando discípulos. Em segundo lugar, é formando discípulos. E em terceiro lugar, a nossa igreja, ela tem que impactar gerações. Diga assim comigo: essa igreja tem que impactar gerações. Salmo 145, versículo 4 diz: uma geração louvará a outra as tuas obras. Uma geração louvará a outra as tuas obras. O meu avô, ele tinha um problema muito sério com preconceito. E ele achava que coisa preta não entrava no céu. E meu avô era um azulão. E ele falava que nada preto entrava no céu.
E eu ficava assim, olhando para ele, falei, que difícil, hein, velho? Que difícil. E aí eu fui explicar para ele que na Bíblia tem a pedra ônix, é uma pedra preta, e tem em Apocalipse, tem no céu. Eu fui explicar, etc, e tal. E aí ele pegou e falou para mim assim, não, eu não acredito, porque Deus nunca me usou para nada nessa vida. Aí eu falei para ele, tá ok. Eu falei, como que é o nome do seu filho do meio? Hilton. Seu filho do meio é o quê? Pastor. Da onde? Da Assembleia de Deus. Ele é pastor de uma igreja ou ele sai viajando por aí? Viajando por aí. Nessas vezes que ele sai viajando por aí, o que ele faz? Ele vai assistir culto ou ele prega no culto? Não, ele prega nos cultos, tá. E nesses cultos, alguém aceita Jesus? Ah, deve aceitar, sei lá. Falei, tá, se desses que ele passa, um aceitar Jesus e virar um pastor amanhã e abrir uma igreja, valeu a pena? Valeu. Então como é que você pode falar que Deus nunca te usou se você levou seu filho para a igreja? Seu filho é um pregador itinerante, ele prega no Brasil inteiro e várias igrejas foram abertas porque ele foi lá como missionário, alguém aceitou Jesus e se decidiu ser missionário também. No velório do meu tio aqui, eu ia falar no pronto-socorro, no velório do meu tio no cemitério de Santo Antônio, teve 12 cultos fúnebres. Tivemos que fazer uma escala de culto fúnebre, porque saiu uma igreja e entrava outra. Olha, eu era bandido, não prestava, foi esse cara que me ganhou para Jesus. Olha, eu tinha não sei quantos maridos, foi esse cara que me ganhou para Jesus. Olha, eu estava largada na rua, foi esse cara que me ganhou para Jesus. 12 cultos fúnebres. Irmãos, em nome de Jesus, você foi chamado para deixar um legado. Os seus filhos terão orgulho de você, os seus netos terão orgulho de você. A sua casa vai louvar a Deus pela sua geração que os conquistou para o reino de Deus. Uma geração não pode segurar o bastão. A igreja é igual aquela corrida revezamento 4x100. Nós temos que passar o bastão para o próximo e diminuir a nossa caminhada. Eu estou com 48 anos de idade, me convidaram para ir pregar não sei aonde. Eu falei, eu vou nada, eu vou dirigir 700 km, nem uma pitomba, velho. Mas você veio quando eu tinha 35. Agora eu estou velho, meu irmão. Porque não tem avião, não tem nada para aquele lugar, é só rua de terra, vou nada. Olha só quantas coisas você fazia que você já não faz mais. Os de melhor idade aqui, os de melhor idade para mim, a partir dos 40 você já está velho. Então não ache ruim comigo não. Vamos no parque descer de tobogã, 20 metros de altura, bora? Uma perna de um lado, o coração do outro, o pulmão do outro, você fica aqui, não, o senhor Batata se montando. Vamos. Quem quer isso? Ninguém quer. Vamos brincar de aqueles carrinhos bate-bate, andar no chapéu mexicano. Quem lembra do chapéu mexicano? Vamos dar uma voltinha no chapéu, bora! Sempre tem um infeliz que te pega por trás e te joga até o céu fazer a curva. Quem lembra dos parquinhos do Jardim de Abril? O neguinho escapava daquele, colava no rio, pá, só corre, caiu mais um. Por quê? Porque a idade vai chegando, a gente vai ficando mais temeroso, a gente vai, experiência nada é medo puro, a gente vai ficando mais não sei o que, claro que não. Eu ia para Araçatuba, eu fazia em 5 horas, hoje eu faço em 7, 8, agora eu vou devagarzinho, cuidado, bonitinho. Uma geração, nós temos que impactar a geração. As crianças que estão lá tendo aula, não estão lá à toa, eles não estão lá comendo biscoito, não. Eles estão lá sendo ministrados, porque amanhã serão homens e mulheres de Deus, que carregarão o reino de Deus sobre a face da terra. Você não foi mãe por acaso, não. Você uma missionária de Meia. Porque o meu pai, não, você não nasceu do acaso. Deus acertou com você quando Ele te pôs no mundo, e você é um servo dEle para a glória do seu nome. Mas não pode morrer em você. Ensina o seu filho os princípios da palavra de Deus. Ensina a sua filha os princípios da palavra de Deus. Ensina que fazer parte do reino de Deus é o maior privilégio que o ser humano pode ter sobre a face da terra. Diga assim comigo: o Senhor fez e me usará para continuar fazendo. Amém? Então, impactando gerações. Não é uma igreja eu fui numa igreja que 90% da igreja é só jovem. Não tinha um cabelo branco na igreja. Mas também, se você tiver uma igreja que só tem cabelo branco, tem que ter equilíbrio. Um pouquinho de cada.
Porque um vai aprendendo com o outro. A irmã Pires conta para a gente uma experiência, a gente aprende com ela. A irmã Pires agora está aprendendo a mexer com o celular, o jovem vai lá e ensina ela. É um aprendendo com o outro. Um cuidando do outro. E o reino de Deus vai sendo engrandecido sobre a face da terra. Agora, se a gente só olha para o nosso umbigo, eu quero ser feliz. Irmão, felicidade não existe. Eu quero ser feliz. Você conhece alguém feliz? Feliz é um estado de espírito. A gente não consegue ser feliz o tempo todo. Ser feliz é um estado, é um tempo, é um momento. Ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Então, quando a gente olha e a gente entende que, tipo assim, eu tenho uma responsabilidade. Eu vou usar uma expressão chula, mas Deus não me chamou para ser um crente à toa. Deus me chamou para ser um agente de fé. Então, se tem um evento na igreja eu vou, se tem um curso eu faço, eu invisto em mim. Esse dia eu tive uma ideia, eu ainda estou brabo com Deus por causa daquela ideia. Eu tive uma ideia que eu falei, mano, isso aqui eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Cara, eu tive uma ideia assim, mano, eu vou enricar. Aí liguei para um amigo meu, falei, cara, eu tive uma ideia de fazer assim. Ele falou, mano, bora fazer, eu te empresto meu estúdio. E para provar para você que eu acredito na ideia, eu vou investir 20 mil reais nessa ideia. Você me paga quando começar a receber. E eu todo empolgado, todo não sei o quê. Agora eu arrebento a boca do balão. Aí eu estava lá, peguei um livro de discipulado que eu estava lendo. Quando eu abri o livro no capítulo que eu estava lendo, o livro dizia bem assim, eu não te chamei para fazer essas coisas. Aí eu... Não, Senhor, mas eu quero. Eu não te chamei para fazer essas coisas. E aí eu, espertão, vou vender a ideia. Já que não é para me fazer, eu vou passar para o outro. Não é para passar para ninguém. Eu fiquei... E Deus lá em cima. Quando a gente se preocupa com gerações, a gente se posiciona no lugar onde Deus nos colocou. Quando a gente se preocupa com gerações, a gente não desvia o foco, porque esse foco pode mudar uma vírgula inteira. Quando a gente entende que a gente foi chamado para poder produzir para o reino de Deus, não é qualquer coisa que nos tira do alvo, nem riqueza e nem pobreza, como disse o profeta Agur em Provérbios 31. Mas o pão de cada dia Ele garante para você que não vai faltar. A bênção de Deus, Ele garante que não vai faltar. Então quando você sabe para que você veio, quando você sabe que você é um agente de Deus, aonde você colocar a mão, o Senhor vai abençoar, porque você está obedecendo a Ele e não aos seus desejos pessoais. Quantas pessoas a gente conhece que largou Jesus porque uma pessoa falou, sai da igreja para casar comigo? Quantas pessoas a gente conhece porque largou Jesus, porque foi para uma balada, chegou lá, tomou um porre e ficou com vergonha de voltar para a casa de Deus? Quantas pessoas a gente conhece que se estragaram porque se permitiram experimentar uma coisa da qual foi apenas um laço, um anzol para arrancar desse lugar? Então a gente precisa ter consciência que quando a gente se preocupa em fortalecer famílias, quando a gente se preocupa em formar discípulos, quando a gente se preocupa em deixar um legado e impactar gerações, então o mundo saberá que somos discípulos do Senhor. Mas enquanto a gente não faz isso, o que acontece? As pessoas brincam de frequentar a igreja. Então, se aparecer uma que tem um painel melhor, eu vou para lá. Se aparecer uma que tem um ministério, eu vou para lá. Se tem uma que eu vou para lá, e fica um monte de crente rodando. Consegue entender? Porque não volta para aquilo que o Senhor realmente quer que funcione. Ser uma igreja que impacta vidas. Ser um crente que aonde você chega, o diabo tem que fugir por 7 caminhos da sua presença. Josué teve coragem de declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o texto que a gente leu diz, essas palavras que hoje te ordeno, entrarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho,
e ao deitar-se e ao levantar-se. Esse dia um menino mandou uma pergunta bíblica para mim, né? Pastor, isso. Eu respondi, é aquilo outro. A resposta dele foi tão bonitinha. Mas aí não vale. Por quê? Porque a gente quer que as coisas sejam da nossa maneira. Mas quando ela passa a ser da maneira de Deus, Deus se responsabiliza pelo projeto. Amém? Mas enquanto a gente quer que as coisas sejam da nossa maneira, a gente fica dando murro em ponta de faca. Mas quando a gente coloca as coisas para ser da maneira de Deus, Deus se responsabiliza pelo projeto. Então agora eu vou pedir que você se coloque de pé.